Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sávio. A gente vai fazer a segunda apresentação, né, sobre a comunicação corporativa. E, a princípio, eu vou relembrar um pouco, né, de como que era a ideia do nosso trabalho, né, de como que é a ideia, né. Bom, tínhamos o problema, né, que uma grande seguradora pretendia aumentar o trabalho colaborativo. Entretanto, a comunicação entre os setores delas era meio que prejudicado, né, porque eles estavam muito afastados entre si. Então, eles gostariam de que houvesse um sistema, né, que pudesse ajudar essa comunicação, né? Que houvesse uma otimização, né? Então, resumindo, qual que era a questão a ser resolvida? O que pode ser feito para possibilitar a comunicação entre os setores via mensagem de texto nos mais diversos tipos de equipamentos? Então, nós propomos, né, que a solução fosse utilizar a ideia de grupo implementado no mini curso para realizar a comunicação entre os setores da seguradora, na qual cada funcionário poderia fazer parte de um ou mais setores e um administrador geral e o gerente de cada área poderiam enviar mensagens para os setores. E os funcionários só receberão a mensagem se fizerem parte do setor na qual a mensagem foi destinada. Então, por isso que seria a comunicação em grupo. Cada setor da empresa será um grupo diferente. Os funcionários comuns poderão fazer parte de um ou mais setores diferentes, como RH, design ou marketing, conforme os gerentes determinarem. Os gestores também poderão fazer parte dos grupos de setores de funcionários, porém os funcionários comuns não podem fazer parte do grupo de gerência. Sendo assim, não poderão enviar mensagens. Aqui agora a gente vai explicar um pouco sobre a modelagem, que na primeira apresentação ficou um pouco falho. Aqui é um diagrama que basicamente mostra, né, que os gestores podem mandar mensagem para qualquer setor. Entretanto, os membros dos setores não podem mandar mensagem para outro setor ou para o grupo de gestores. Aqui nós temos os diagramas de caso de uso, que basicamente são dois fatores, né? São os funcionários e os gestores. Os gestores podem remover os membros do grupo, inserir membros, enviar mensagem para os grupos, criar grupos, excluir grupos, além de criar conta, visualizar mensagens e logar. Já os funcionários podem apenas criar conta, visualizar as mensagens e logar, que é o básico da aplicação. Temos os diagramas de classes, né? Que aqui temos uma generalização, né? Porque no total é tudo uma equipe. Só que daí a equipe vai se dividir em gestor e funcionário. E para fazer parte da equipe, obrigatoriamente a pessoa tem que ser ou gestor ou funcionário, né? Não tem como a pessoa ser membro da equipe e não ser uma dessas duas coisas. A equipe, né, tem os membros da equipe podem estar em vários grupos ou nenhum grupo, e o grupo pode receber várias mensagens ou até mesmo pode ter nenhuma mensagem. Entretanto, a mensagem é obrigatoriamente parte de um grupo. Temos o diagrama de comunicação, que fizemos explicando sobre como criar conta, ou seja, a pessoa seleciona a opção criar conta, criar conta, tem todas as opções de dados. Isso aqui é basicamente informal, e-mail, sem, é como que vai haver a comunicação, não tem muito segredo. Aqui é a mesma coisa, só que com a opção de logar, ou seja, vai selecionar a opção de logar, vai colocar o login, aí vai retornar se o e-mail e a senha inseridos está correto. Temos aqui o diagrama de BPMN para as mensagens, que é o foco, né, da aplicação. Aqui, no caso, tem a opção, né, de enviar a mensagem. O gestor ele vai logar, vai selecionar o grupo, vai escrever a mensagem, aí vai aparecer a opção, deseja a mensagem? Sim ou não. O grupo, né, vai receber a mensagem, os membros poderão visualizar a mensagem e aí acaba a comunicação, né? Tipo, fez o todo o ciclo, né? Desde a ideia de mandar mensagem até quando os membros do grupo visualizaram as mensagens, né? E aqui é o diagrama de atividades básico, na qual a pessoa abre o aplicativo, aí ele decide, quer criar conta, quer logar, aí depois que, por exemplo, ela resolve logar, ela quer criar grupo, quer excluir o grupo, quer selecionar um grupo, digamos que ela queira selecionar o grupo. Aí depois, ela deseja excluir membros, ela quer inserir membros, ela quer enviar mensagens. Então, tudo isso é é o passo a passo do que o gestor pode fazer, né? Para o membro comum, essa versão é mais reduzida. Ela pode apenas logar, aí ela escolhe o grupo que ela quer visualizar a mensagem e basicamente só vai ver a mensagem. E aqui é a ideia inicial do protótipo. Vocês vão ver que a versão final ficou um pouco diferente desse protótipo que tínhamos, mas a ideia, em geral, ficou igual. Não houve muita mudança, assim. Bom, pessoal, explicado aí então o nosso problema, a nossa solução e a modelagem, como o Sávio muito bem disse, o nosso projeto final é baseado principalmente no que a gente apresentou no minicurso. Então, continuamos a utilizar o JGroups e agora para esse problema de comunicação corporativa. Como apresentado da última vez, a princípio iríamos utilizar o framework Flutter como front-end, mas esse foi um dos nossos problemas, que era integrar o framework com o servidor. Então,
Como o Sávio também falou, o nosso resultado final, a nossa aplicação final não ficou idêntica a essa mostrada no protótipo, mas ficou de certa forma parecida e cumpriu o que a gente imaginava. Além disso, um grande desafio nosso foi fazer com que o JGroups funcionasse de maneira correta em ambientes distintos, né? Não só na rede local. Esse também foi um dos problemas enfrentados. O Jonas vai falar um pouco disso depois também. Mas nós já imaginávamos que isso seria um grande desafio. De maneira geral, o nosso trabalho ele utiliza o JGroups dentro de um servidor que a gente subiu com a ajuda da biblioteca Tomcat. Então, um dos desafios era colocar o JGroups para funcionar dessa maneira, porque no minicurso a gente usou ele só de maneira local no cliente, né? E além disso, conseguir persistir as informações que a gente fez utilizando o Postgres e a integração foi feita com o JDBC. Simples, a gente não precisou de nenhuma outra abordagem mais complexa para essa aplicação. E como disse, nosso front-end mudou do que a gente inicialmente propôs e agora a gente está com uma solução web que a gente implementou que tem que possui uma compatibilidade maior, né? E a gente achou a melhor estratégia para a nossa aplicação. Então, enumeradas as tecnologias que a gente utilizou, o Jonas vai falar um pouco agora sobre a aplicação em si e o nosso resultado final. Então, pessoal, o Renan e o Sávio já comentaram com vocês aí, deram um panorama, né, de qual foi a nossa proposta, de questão de algumas regras de negócio, modelagens. Falamos também já sobre as tecnologias que a gente usou, né? E a minha intenção agora, aqui nessa parte final, é mostrar para vocês na prática, tá? Como foi a implementação de cada uma dessas partes. E uma reunião que nós tivemos com o professor, ele comentou que seria interessante a gente pontuar todos os problemas que nós tivemos durante a implementação. Creio que esses problemas eles servem para mostrar que talvez nem todo tipo de sistema é adequado para todo tipo de aplicação, né? Nem toda ferramenta serve para para qualquer coisa que você for fazer. Então nós vamos pontuar aí também algumas coisas que nós tivemos dificuldade de implementação, dizer onde nós usaríamos o JGroups, onde nós não usaríamos o JGroups. Então vamos entrar em questão de discutir essas coisas, tá bom? Então vamos lá. Antes de falar sobre essas questões, a nossa aplicação, como vocês podem perceber, a gente não deu uma importância muito grande para a questão estética dela. Nós focamos em ver o funcionamento da ferramenta e uma das primeiras modelagens lá seria uma tela de login, né? Então aqui nós temos a nossa tela de login. Como já foi comentado, então nós fizemos a integração da plataforma com o Postgres, tá? Como os CRUDs, eles são simples, a questão de recuperar grupos, usuários, senha de usuários, esse tipo de coisa, nós não precisamos de um mecanismo que fizesse o ORM, né? Então a gente usou só um JDBC ali raiz, né? Visto que as consultas elas não tinham uma complexidade grande também, né? Então a integração nossa foi feita mesmo com o driver JDBC. Para quem fez aí a estrutura banco de dados 2, é aquele primeiro método que a Vanessa ensina, né? Foi uma coisa bem parecida com aquilo, tá? Não achamos necessário a gente usar algum tipo de ORM mais robusto para fazer isso, certo? Então, esse aqui é um login, é uma tela de login simples.
com alguns usuários já previamente criados, tá? Então, basicamente, na nossa aplicação nós temos aí, esses dois usuários eles são gestores, olha que beleza, bugou de novo aqui. Esses dois usuários eles são gestores, né? Então nós temos aqui os grupos, temos o CRUD de grupos, né? Basicamente, essas funcionalidades são para inserir e remover os membros do grupo, não tem foco nisso aqui, né? Não está bem, vamos dizer assim, não está tão utilizável assim, em questões de usabilidade, né? Mas isso aqui faz a interação com o banco e até o momento ele faz todas as operações que a gente precisa para manter a plataforma. Então, vamos aqui para os chats. Então, no caso aqui, esses dois gestores, eles estão no mesmo grupo de chat, né? Então, aqui na parte de chats, a gente tem os chats de cada um dos gestores. No caso aqui, eles estão nos mesmos grupos, né? E para todos aqueles aí que já mexeram com qualquer tipo de aplicação que envolva o chat ou mudanças em tempo real, né, da página, provavelmente vocês conhecem muitas libs que fazem esse trabalho, né, de maneira bem simples até. Às vezes o trabalho que a gente tem para implementar isso aqui usando o WebSocket raiz ali, talvez não seja o melhor deles. Então, dada a aplicação, a gente usou o WebSocket, não optou por usar nenhuma lib. E o nosso back ele é feito em Java e a parte de enviar as mensagens de um usuário para o outro ele é feito através do JGroups. Então, não digo que seja a melhor maneira de fazer isso, né? Com certeza tem maneiras muito mais simples e mais eficientes. Inclusive, olhando assim para a aplicação que a gente fez aí ao longo de um mês e meio, utilizando outras tecnologias, certeza que no máximo uma semana a gente faria. Então, são pontos a se considerar aí, né? Então vamos lá, basicamente o que acontece aqui é que no momento em que eu carrego a minha página, tem uma instância do JChannel rodando, certo? Então não sei se vocês lembram da aplicação que nós desenvolvemos aí para a primeira parte. Uma vez que eu crio uma instância nova do JChannel, eu só preciso enviar mensagens para esse canal para que ele distribua essa mensagem para todos os demais membros do meu grupo, né? Todos aqueles outros usuários que estão atrelados ao meu JChannel. Então, basicamente, aqui o que a gente faz é o seguinte, deixa eu mostrar para vocês como é que é a estrutura aqui. Nós temos só os controllers necessários, né, que seriam um controller para o admin fazer os CRUDs básicos ali de grupo, de usuários, um controller de login, um controller dos grupos do usuário e o controller do JGroup, que é o responsável pelo chat, certo? Nós temos aqui também o nosso DAO, que seria a nossa comunicação com o banco de dados, tá? Visto que a nossa aplicação ela não tem um nível de complexidade alto, nós fizemos uma conexão JDBC, acho inclusive que eu já falei isso. Mas basicamente isso aqui é o essencial para o nosso projeto estar funcionando, certo? Então, deixa eu mostrar uma view aqui para vocês. O nosso chat, basicamente o que acontece é, quando a gente carrega a página, instanciar novos sockets que vão ser responsáveis por enviar as mensagens, receber as mensagens, certo? Então, criando a página, eu crio um WebSocket, e esse WebSocket, ele vai se conectar com o meu back, tá? Com o meu JGroups controller, e através desse JGroups controller, ele vai instanciar um novo JChannel, certo? E vai ficar ouvindo para novas mensagens que ele possa receber para mostrar na tela, e para sempre que eu enviar uma mensagem, ele repassar essa mensagem para os demais membros do grupo. Isso aqui é a descrição de um chat, tá? Não tem segredo nessa parte. Só alguns detalhes aqui que vale a pena, dado o tempo de apresentação, tem alguns detalhes só que vale a pena dar uma explicada mais detalhada. Quando a gente abre o WebSocket, né, que seria essa função aqui, onOpen, quando a gente abre o WebSocket, o que a gente está fazendo, a gente está atrelando, né, essa instância que a gente cria do JChannel com a seção do usuário, que a gente tem essa
essa variável privada aqui, que seria a seção do usuário. Então, a partir desse momento, quaisquer mensagens que chegam para mim nessa instância do WebSocket, eu só preciso pegar essa mensagem e enviá-la para a seção do meu usuário, para que ele receba isso em tempo real na tela. Tá? Então, esses dois métodos aqui são os métodos principais que vão estar conectados com o meu WebSocket. Então, quando eu crio a página, ele vai atrela a sessão, certo? Interessante, eu deixei aberto aqui, inclusive, não sei se vocês lembram, na primeira apresentação nossa de Group Communication, esse método setState, ele é responsável por pegar, com o membro mais antigo do grupo, o histórico de mensagens que ele possa ter armazenado lá. Então, todas as mensagens do grupo, elas estão armazenadas com o membro mais antigo, e a função, né, desse método aqui é, a partir do momento que eu me conecto com o JChannel, certo? Ele vai enviar, tá, todas as mensagens que eu tenho armazenadas no histórico do meu grupo para esse usuário, certo? Que é, por exemplo, olha, quando eu mudo de um chat aqui, por exemplo, de comercial, tá? Olha, já veio a mensagem aqui, é esse método aqui que está pegando essa mensagem e está enviando para a seção do meu usuário. Então, essas mensagens são enviadas para a seção do usuário. Vocês podem perceber, como eu comentei, né? Vocês podem perceber que muitas outras ferramentas fazem isso aqui de maneira automática. Você não precisa nem declarar a sessão. O simples fato de ser aquele usuário, a própria biblioteca já é inteligente o suficiente para perceber isso e enviar as mensagens para aquele cara. Então, o que o nosso controle do JGroups está fazendo, basicamente, é isso, certo? Os demais detalhes de funcionamento a gente já explicou naquela primeira apresentação, e eles estão sendo detalhados também no documento que a gente está enviando. Então, quaisquer dúvidas com relação aos demais métodos, porque assim, da primeira aplicação para a segunda, essa questão aqui do JGroup de gerenciar as mensagens e de enviar para os grupos, foi pouca coisa alterada. Então, os métodos eles têm alterações mínimas que são só para eles funcionarem com uma nova maneira agora de ser criados e de ser apagados, certo? Então, esse aqui é o nosso JGroups Controller, não tem muito o que falar dele, além disso que já foi dito. Então, aqui o nosso DAO ele é um método simples, só de conectar com o banco e fazer as consultas, tá? Para popular as nossas páginas nos momentos que for necessário isso. As demais páginas não tem muito por que explicar. Bom, então, pessoal, para finalizar, algumas considerações e alguns problemas que nós tivemos aí durante o nosso tempo de implementação. Eu diria que não vale a pena você fazer as funcionalidades primárias de um chat, de qualquer aplicação que seja, essa aqui muito mais porque ela é focada no chat, certo? O objetivo primário dela é o chat. Não vale a pena você utilizar o JGroups dessa forma, tá? Nós tivemos bastante trabalho para conseguir implementar tudo isso, mas assim, mais a questão de integração, você conseguir fazer uma coisa comunicar com a outra, sabe? Lidar com o JGroups talvez não seja das melhores experiências. E existem muitas outras ferramentas aí, como eu já mencionei, que vão fazer esse mesmo trabalho de uma maneira muito mais fácil. Um exemplo bom aí, olha, inclusive que eu usei semana passada num freela que eu estou trabalhando, é o Firebase. O Firebase tem umas funções, tem uns métodos sensacionais para você criar chat que com poucas linhas de código você consegue fazer uma coisa super robusta. Então, na verdade, o Firebase ele é um banco de dados, né, mas ele tem muitas funções nativas nele que te ajudam muito na comunicação desse tipo de dado em tempo real, né? Uma outra dificuldade que nós tivemos, fazer essas mensagens, né, de cada um dos grupos, eles funcionarem fora da rede local, é uma coisa que nós gastamos muito tempo tentando fazer e nós não conseguimos. Então, nós tivemos um trabalho aí de muitas horas e nós não conseguimos fazer funcionar. Rede local, ele funciona perfeitamente,
certo? Agora, quando sai da rede local, precisa de umas configurações mais pesadas aí. Então, o que eu, dado o tempo que nós despendemos aí fazendo a aplicação, o que eu particularmente teria de recomendações assim, talvez para algumas informações muito específicas que você precisa talvez de uma agilidade ou um nível de segurança ou qualquer coisa que, sei lá, você queira mandar para dois pontos geograficamente separados, que não seja um chat, por exemplo, que é uma troca de informações muito constante e que requer uma integração muito grande, talvez uma API, por exemplo, que utiliza JGroups, alguma coisa, uma atualização, por exemplo, de algum dado que precisa acontecer em lugares separados, simultâneos, né? Então, um dado que é atualizado em um lugar, ele precisa ser atualizado em vários. Então, talvez o JGroups ele fosse interessante para esse tipo de aplicação. Para um chat, eu realmente não recomendo. Tá? Espero que tenha ficado claro aí o que a gente fez, tá bom? As nossas dúvidas, os problemas que nós tivemos, eu espero também que vocês tenham entendido os motivos da utilização ou não utilização dele. E quaisquer dúvidas nós estamos aí para responder, para ajudar. Beleza? É isso aí então, pessoal. Falou.